Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então aqui eu vou apresentar para vocês os assuntos que vão cair na prova do terceiro bimestre, tá? Vamos fazer uma pequena revisão. Na aula online, a gente faz alguns exercícios. Então, nessa prova do terceiro bimestre, vai cair ainda essa parte de mecânica, que vocês já viram nos anos anteriores. Aí, na parte da prova do quarto bimestre, que vai cair essa parte de eletricidade e magnetismo, que é a parte mais importante para o Enem, tá? Então vamos lá, ó. Então, o aluno tem que ir para a prova sabendo as características do movimento periódico, né? Então, todo movimento periódico ele tem um período e ele tem uma frequência. Não pode esquecer disso, tá? Então, o período é o tempo, né, em que um evento demora para se repetir. No SI, o período é a mesma coisa que tempo, unidade, né? Então, vai ser o segundo. E a frequência vai ser a quantidade de oscilações por unidade de tempo. A frequência no SI é o Hertz. Não pode esquecer que período e frequência são fáceis da mesma moeda. Uma grandeza é o inverso da outra, tá? Então, frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Isso é importante, tá? Como que eu vou calcular, então, o período de um pêndulo simples? Então, um pêndulo simples é aquele pêndulo que vai ficar oscilando em um plano só. Para eu calcular o período desse pêndulo simples, basta usar 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio e G a seção gravitacional. Na prova, pode usar o π igual a 3, não tem problema nenhum. Então, pode arredondar o π igual a 3. Então, é fácil, tranquilo. Te dei um pêndulo. Para calcular o período desse pêndulo, basta usar essa equação aqui. Tá? Observe que eu posso perguntar o que vai acontecer com o período se o comprimento do fio aumentar 10 vezes. Então basta colocar na equação, né? Então coloque aqui o 10. Então, o que vai acontecer com o período se o comprimento aumentar 10 vezes? Coloca o 10 aqui, ó. Então o comprimento vai ser 10L. Então você vai ter que tirar esse 10 daqui. Tudo bem que na prova eu vou te dar um valor bonitinho, redondo, para você tirar essa raiz quadrada. Mas raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. 3, vamos colocar 3, né, para arredondar. Então, vamos colocar aqui raiz de 10, 3. Então, o que vai acontecer com o período? O período vai ficar o quê? Vai aumentar 3 vezes, vai ficar triplicado, né? Um pouquinho mais, né? Porque o raiz de 10 é 3,16, então o período vai ser um pouquinho maior que 3 vezes o período inicial. Então é só fazer isso, não tem mistério, tá? Bom, e esse oscilador massa-mola? Eu tenho um corpo aqui pendurado em uma mola, né, grudado em uma mola, e esse corpo ele pode ficar oscilando. Como que eu vou calcular o período desse oscilador? Novamente, a forma muito parecida, né? Então, o período vai ser 2π, π vai ser 3, tá? Vezes a raiz quadrada da massa desse corpo dividido pela constante elástica. Da constante elástica é uma propriedade de cada mola. Vai ser dado lá, constante 50 Newton por metro, 2,5 Newton por centímetro, e constante da mola é uma propriedade do material. Novamente, vai ser a mesma história anterior. O que vai acontecer se eu dobrar aqui a massa? O que vai acontecer se eu dividir por 2 a massa? Então vai jogar aqui na forma e vai tirar essa raiz e vai ver o que vai acontecer com o período. Tá? Para calcular a velocidade da onda, a gente usa essa equação fundamental. Tá? Então, velocidade é lambda vezes f. Quem é lambda? Lambda é o comprimento dessa onda aqui. O jeito mais fácil de calcular é dessa crista até outra crista consecutiva. Tá? Vezes a frequência. Novamente, se você quiser usar o período, é só inverter, né? Então, velocidade é lambda vezes 1 sobre t. Pode usar as duas equações. V é lambda f ou V é lambda sobre t. Tá? Essa é a velocidade da onda. Então, você vai usar quando? Quando eu vou falar para você o comprimento e a frequência ou período. Tá? Existe também um jeito de calcular a velocidade da onda não usando a equação anterior, que é chamada de equação de Taylor. Essa aqui é a equação de Taylor para a velocidade da onda. Então, se eu falar assim para você, imagina uma corda de 100 gramas e comprimento e 2 metros de comprimento.
tem velocidade de 72 km por hora. Qual é a força aplicada na corda? Essa força aplicada na forma, você está tracionando a corda, é uma força de tração, que é representada por esse T. Agora, cuidado para não confundir. Esse T agora é a tração na corda, não um período, hein? Cuidado para não confundir isso daqui. Então, a velocidade dessa corda vai ser a raiz quadrada da tração. Isso aqui é uma força, ó, isso aqui é uma força de tração, dividido por essa densidade linear. Quem que é essa densidade linear? Ó, densidade linear é a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Isso é densidade linear, tá? E às vezes eu posso unir as duas equações. Então eu posso falar que raiz quadrada de T, que é F, né, que é a força, dividido por essa densidade linear é igual a lambda_f, ó. É igual a lambda_f. Por que eu posso fazer isso? Porque V não é lambda_f pela equação anterior, então eu posso juntar, eu posso falar isso. Lambda_f, tá? Lambda_f é igual a raiz quadrada de f dividido por μ, tá? Então eu posso juntar as duas equações. Então, ainda nem a parte dessa onda, mas essa parte, vamos aprofundar um pouco nessa parte de qualidades fisiológicas do som, que são a altura, que está relacionada com a frequência dessa onda, a intensidade. Como que eu posso calcular a intensidade? É a potência dividido pela área. Então eu tenho um som e está sendo emitido em uma determinada área. Então a intensidade vai ser a potência que está chegando nessa área, tá? E o nível sonoro? O nível sonoro é dado por esta equação aqui, ó. Vocês vão usar essa equação, tá? O nível sonoro vai ser igual a 10 vezes log de I sobre I inicial. Quem é esse inicial? É o limiar auditivo. É o mínimo som que a gente consegue perceber, que é sempre esse valor fixo aqui, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, se pedir para calcular o nível sonoro, é o que? 10 vezes log da intensidade dividido por esse valor aqui, 10 a menos 12, tá? Outro efeito também importante é o efeito Doppler, que nós vimos perfeitamente na aula online. Então, o efeito Doppler é a variação da frequência percebida por um observador quando uma fonte sonora está se afastando ou está se aproximando desse mesmo observador. Então, um exemplo aqui é uma ambulância. A ambulância está com a sirene ligada e essa sirene está emitindo um som, tá? Esse som tem uma frequência real, que aqui eu chamei de F. Qual vai ser a frequência percebida por esses observadores aqui? Para determinar a frequência percebida por esses observadores, eu tenho que usar essa equação aqui. Ó, então, a frequência aparente é a frequência vezes a velocidade do som. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Mas eu vou usar a velocidade que o exercício determinar. Às vezes ele pode falar, considere a velocidade do som 330 metros por segundo, 320 metros por segundo, tá? Mas a velocidade do som é próximo desse valor aqui. Mas eu vou usar o que o exercício está pedindo. Mais ou menos a velocidade do observador, se ele estiver parado, a velocidade 0. Se ele estiver andando, é a velocidade que ele está andando, tá? Aqui embaixo, novamente, a velocidade do som. Isso aqui, velocidade de F, é a velocidade da fonte, no caso da ambulância. Aí elas perguntam, por que tem esse mais ou menos? Porque eu tenho que dar um sinal, tá, para o observador. O que vocês vão fazer? Existe uma tática para ser mais simples de ser calculado. Sempre o sinal positivo é saindo do observador, tá? Então, o observador, ele sempre terá velocidade positiva. Então, você pode colocar aqui, ó, você pode ignorar esse menos, colocar mais V, velocidade do observador. Mas aí você tem que ter cuidado com a velocidade da fonte. Observe, se a fonte estiver se aproximando, então ele está contra esse sentido aqui. Então, a velocidade da fonte vai ser negativa, tá? Então, a velocidade da fonte, ó, vai ser negativa. Mas se for o contrário, ó, se você estiver calculando aqui para a moça, então o que você vai fazer? Sai da moça, então é positivo. Então aqui vai ser positivo. Agora, qual vai ser o sinal para a ambulância? A ambulância está no mesmo sentido, ó. Então também vai ser positivo, tá? Então só tomar esse cuidado. Observe que
Em relação à moça, o som vai se tornando cada vez o que? Mais agudo. E em relação ao homem, o som vai cada vez se tornando mais grave, até chegar no homem. Depois que passou aqui do homem, vai se tornar agudo também. Tudo bem? Esse é conhecido como efeito Doppler. Tá? Então, gente, até a aula online. Tchau, tchau.